o Evangelho precisava ter chegado naquele tempo que Paulo chama de plenitude dos tempos. Porque aqueles dias não foram quaisquer dias. Não foram como dias do Egito Antigo, nem dias como da Babilônia ou da Assíria, de Senaqueribe e de outros. Não. É inegável que a contribuição dos gregos à Terra é quase incomparável do ponto de vista humanístico. Sim. E foi dali que começa esse processo. No cativeiro em Babilônia, os judeus começaram a se humanizar à beça. Eles aprenderam ciências que eles não conheciam. E aí os gregos vencem os persas depois. Os babilônios, os medos e persas. E aí, ascendência cultural dos gregos. E os gregos não queriam vencer, eles queriam dominar a mente sempre. Era outra pegada. Era o processo de helenização. Israel foi atingido pelo processo de helenização. Israel melhorou do ponto de vista cultural. A tribo foi se transformando numa nação plural, multicultural, com todos esses experimentos. Convívio longo de 300 anos com os gregos, com os romanos, depois com o mundo inteiro. Não é à toa que eles se transformaram numa espécie de sinapse tecnológico-cultural da humanidade, os judeus. Um povo que não tem nada, nem uma gota de água boa para vender, para importar. Não tem nem um riachão, não tem nada disso, mas riquíssimos, poderosos, um dos maiores exércitos da Terra, brigando ponta a ponta com os Estados Unidos e China e alguns outros em tecnologia e em alguns aspectos vendendo tecnologias de um nível de intelecção que as outras nações não têm. Porque o que é que o judeu tem que os outros não têm? Tem um empilhamento de 4.000 anos de aprendizagem registrada. Então esse povo é que mudou e continua mudando. Esse povo hoje, se não tivesse o compromisso histórico de ser judeu, teria muito mais afinidade com Jesus de Nazaré do que com Moisés. É porque eles têm o compromisso histórico. Até os ateus me dizem em Israel, eu não creio em Deus, mas eu creio na história de Israel. Então a heresia não é não crer em Deus, a heresia em Israel é não crer na história de Israel. Você pode ser ateu desde que crê na história. Então, o que está em questão esse tempo todo? E que o presente revela, que o que está em questão não é Deus, mas a história de Israel. E a Bíblia tem a ver com a história de Israel. A revelação única, absoluta, plena, irretorquível, inacrescentável de Deus é Cristo Jesus encarnado. É aí que está a palavra de Deus, é em Cristo que eu sei como Deus pensa. Não é em Moisés. Se a gente pudesse usar uma expressão que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: se Deus fosse um menino e lhe fosse perguntado o que tu queres ser quando cresceres, ele diria, o meu sonho é ser Jesus de Nazaré. Ou seja, o que você vê na Bíblia não é Deus crescendo. Você vê um povo menino evoluindo. Até que desse povo nasce o Filho do Homem. O homem dos homens, o homem que o homem deve ser para se tornar o homem que passou da linha mamífera da evolução e entrou na perspectiva da transevolução, que é essa que faz de você alguém que não tem mais a mente do Homo sapiens desenvolvido, você ganha a mente do Filho do Homem dos homens, a mente das mentes, o sentido dos sentidos, a percepção das percepções, o olhar dos olhares, a atitude das atitudes, a escolha das escolhas. Está tudo em Cristo e só em Cristo. Então, em Cristo Deus está adulto para os homens. Sim. Para se comunicar com os homens, quando eu era menino, eu disse coisas de menino.
para os meninos. Mas ele estava sempre em estado de provocação, puxando o Marco para frente. Aí os garotos chegam até aqui, ele puxa o Marco para frente. Até que chega Cristo e não tem mais Marco para puxar para frente. E em Cristo, o que os homens viram é que o marco do significado de ser homem, que foi posto por Deus através de Jesus, Jesus é o homem dos homens, não é alcançável pelos homens, como eu preguei hoje, como eu falei hoje, a menos que haja Deus no homem. Até aqui você podia ser apenas um animal mamífero, o Homo sapiens. Daqui para frente, ou você tem Deus em você, ou a evolução acaba para você. Acaba aqui. Você pode evoluir tecnologicamente. Chip, isso e aquilo, mas o humano não é isso. O humano não é memória, o humano não é força física, mecânica no braço, biônica. Não. O humano é domínio próprio. O humano é senhorio de si mesmo. O humano é a escolha da sabedoria. O humano é o poder de perdoar. O humano é amar. O humano é crer. O humano é tudo quanto em Jesus você possa ver. Por isso ele é o Filho do homem, o homem dos homens. É o homem, he's the man to be. Ele é o homem a ser. Em mim, no mundo, em você. Entendi. E aí, meu irmão? Os gregos tentaram isso também, cara, através da cultura deles? Essa Não, a pegada dos gregos era uma outra, né? Uhum. Embora Platão tivesse a convicção, e ele diz isso no Fédon, um texto que eu li há muitos anos que me impressionou profundamente quando eu estava escrevendo a minha tese de ordenação. Eu fiz várias leituras de pesquisa no ambiente da filosofia grega e me chocou quando eu vi Platão dizer o seguinte: agarre-se à melhor sabedoria, ao melhor pensamento, à melhor filosofia, ao que fizer de você mais humano. Todavia, ao final, você terá que se agarrar a alguma tábua de revelação, porque você encontrará o limite da sua percepção e só poderá ser levado se você crer em alguma tábua de revelação que venha passando no rio, na frente de você. Ele disse com as palavras dele, eu estou repetindo quase 50 anos depois, de ter lido um texto que diz isso. E você tem outros filósofos gregos que também criam que certas percepções só vinham se você recebesse revelação. Como o Einstein também cria nisso. O Einstein disse que mais importante que pensar era quando ele parava tudo, era pensado de repente. Foi aquilo que eu li outro dia, o Tesla dizendo aqui. Existe um coração de conhecimento do universo. Foi mais ou menos o que ele disse. Eu sei que ele existe, mas nunca consegui acessá-lo por inteiro. Mas é dele que advém todos os conhecimentos, todas as sabedorias, todas as iluminações. E as maiores descobertas não são descobertas, são apenas dádivas, percepções, que está disponível como revelação para todos os homens.